Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar para a glória de Deus. Está lendo aqui uma palavra maravilhosa para o nosso aprendizado, que diz assim: humanamente falando, Abraão foi o fundador da nossa nação judaica. Quais foram a experiência dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Qual foi a experiência dele dessa questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas boas obras que Deus o aceitou? Se assim foi, então ele teria alguma coisa de que se orgulhar. Mas, do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus, e foi por isso mesmo que Deus riscou seus pecados e declarou-o sem culpa. Entretanto, será que ele não ganhou seu direito ao céu por todas as boas ações que praticou? Não, pois ser salvo é um dom, e se alguém pudesse ganhá-lo sendo bom, então não seria de graça, mas é dado a todos os que não trabalham para esse fim. Deus declarou que os pecadores são bons aos seus olhos, se eles crerem que Cristo pode salvá-los da ira de Deus. O rei Davi falou a esse respeito, descrevendo a felicidade de um pecador indigno, que é declarado sem culpa por Deus. Bem-aventurado o digno de inveja, disse ele, não aquele cujos pecados são perdoados, e colocados longe de sua vista. Sim, conto alegria para aqueles cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Agora então, a pergunta: será que essa bênção só é dada àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardando a lei judaica? Ou a bênção é dada também àqueles que não guardam a lei judaica, mas tão somente confiam em Cristo? Bem, quer dizer de Abraão, dizemos que ele recebeu essas bênçãos por meio da sua fé. Foi só pela fé mesmo? Ou porque também guardou a lei judaica? Para ter a resposta a essa pergunta, respondo a esta. Quando foi que Deus deu esta bênção a Abraão? Foi antes que ele se tornasse judeu ou antes que parecesse pelo rito de circuncisão da iniciação judaica? Foi só mais tarde, depois que Deus prometeu abençoá-lo devido à sua fé, que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão já tinha fé e que Deus já tinha aceito declarado justo e bom aos seus olhos, antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai espiritual daqueles que creem e são salvos sem obedecer à lei judaica. Vemos então que aquele que não guarda essa lei são justificados por Deus por meio da fé. E Abraão é também o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados. Eles podem ver pelo seu exemplo que não é esse rito que o salva, pois Abraão achou misericórdia divina só pela fé, antes de ter sido circuncidado. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedeceu à lei de Deus, mas porque ele confiou que Deus guardaria a sua promessa. Entretanto, se ainda vocês alegram que as bênçãos de Deus vão para aqueles que são bonzinhos, afirmo então que não tem sentido nenhum nas promessas divinas, aquelas que têm fé. E que tolice ter fé. A questão, porém, é esta:
Quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus pela guarda da sua lei, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-la. O único jeito de podermos evitar quebrar as suas leis é não ter nenhuma delas para quebrar. As bênçãos de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé, como presente de graça. Temos certeza de que recebê-las, que significamos ou não costume judaico, e tivemos fé com o de Abraão, pois ele é o pai de todos nós. A fé, isso que as escrituras querem dizer, que quando afirma que Deus fez Abraão o pai de muitas nações, Deus aceitará toda qualquer nação do povo que confia nele, tal como a Abraão. E esta promessa é do próprio Deus, que dá vida aos mortos. Fala de acontecimentos futuros, com tanta convicção, como se ele já pertencesse ao passado. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria grande nação, Abraão creu em Deus, embora esta promessa fosse impossível de cumprir-se, porque sua fé era forte. Ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai. Na idade de 100 anos, que Sara, sua mulher, aos 90 anos, também era velha demais para ter filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois sua fé era confiança em tornar ainda mais forte, e ele ainda louvou a Deus por essa bênção, antes mesmo que aquilo acontecesse. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que prometesse. E foi por causa da fé que Abraão revelou que Deus perdoou seus pecados e declarou sem culpa. Agora, essa declaração significa que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé. Não foi somente para o benefício de Abraão, ele foi também para nós, assegurando nós de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão, quando cremos nas promessas de Deus, que trouxe Cristo Jesus, nosso Senhor, de volta à vida. Ele morreu por nossos pecados e voltou à vida a fim de fazer nós retos para com Deus, enchendo nós com a justiça divina. Glória a Deus, aleluias, Deus poderoso, grande Deus. Vou deixar uma palavra aqui para a meditação dos irmãos, que diz assim, que está em Romanos 4, que diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Glória a Deus. Então, aqui deve dizer que a gente podemos conseguir tudo que nós quiser pela fé nas promessas de Deus. A promessa de Deus não está inválida, ela está válida, é válida para todo mundo, para todos nós. Quando Deus promete, Ele cumpre, e nós temos que acreditar. E nossa salvação é pela fé, porque a gente não podemos acreditar que a salvação, ela vem de nós mesmos. Não, mas ela vem de Deus, é um dom de Deus. Então, por isso, nós temos que ter fé que nós somos salvos, mas nós estamos salvos pela fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus, que é a palavra dele. E a palavra dele é a que nos traz essa fé. E a palavra dele nós temos que colocar no nosso coração e praticar. Praticar a palavra de Deus, que é vida para nós. A palavra de Deus é vida para nós. Então nós temos que viver a palavra de Deus. Não a lei. A lei era antigamente, né? Antigamente era aquela lei. Então a gente não precisamos tanto praticar aquela lei, mas nós precisamos praticar a lei que está aqui no Novo Testamento. Nós devemos praticar, porque por essa palavra, né, do Novo Testamento, são promessas para nós que Jesus fez, e nós devemos praticar essas palavras. Praticar, porque é delas que nós vamos conseguir vencer e seremos salvos pela prática da palavra, porque ela nos dá fé. É por ela que vem a nossa fé. Por nós ouvindo a palavra, e a palavra vem de ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Por isso nós temos que ouvir a palavra de Deus, para que nós venhamos crescer na fé, para que nós tenhamos fé. Porque a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por isso nós temos que viver
a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas de Deus para nossas vidas, para que nós possamos ser salvos. E a salvação vem pela fé. E nós temos que ter fé quando nós estamos praticando a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, ajuda elas, meu Pai, a crer na Tua palavra, ajuda elas, Senhor Deus, a viver pela fé. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz, Senhor Jesus.